Vamos lá, pessoal. Voltando para a aula de Reino Plantae, na aula anterior a gente falou sobre briófitas e pteridófitas. Agora a gente vai falar sobre gimnospermas e angiospermas, que são os vegetais superiores, aqueles que possuem vasos condutores, possuem sementes, não dependem da água para reprodução, tá? Então aqui eu estou começando com umas imagens de algumas gimnospermas, talvez algumas conhecidas de vocês, principalmente os pinheiros, né? A gente encontra muito em regiões frias. Curiosidade, né? Só para uma gracinha aqui que talvez vocês nunca tenham visto, nunca tenham pensado, né? Qual seria a maior árvore do mundo? E a gente tem como resposta uma sequoia. Uma sequoia é uma árvore que a gente tem com frequência aqui, né? É uma árvore que é muito alta, que tem um tronco muito largo. Existem fotos de pessoas abraçando uma sequoia e são várias pessoas em volta dessa sequoia. E essa sequoia é uma gimnosperma, tá? A gente já vai falar de algumas características. Então, se vocês olharem aqui as dimensões, né, a gente vê uma altura muito grande, né, o diâmetro do tronco muito grande, então o tamanho do galho. É realmente uma árvore muito grande, muito imponente. Essa aqui no caso, né, da foto aqui é da Califórnia, mas a gente tem sequoias aqui no Brasil. Essa, por exemplo, aí tem 2.200 anos, né? São árvores mais do que centenárias, né? Então aqui também é uma foto de uma sequoia caída também nos Estados Unidos. E é tão difícil, né, fazer um processo de retirada. Como ela caiu no meio da estrada, né, eles resolveram fazer esse corte e ficou interessante, né, ficou bonito pelo menos, para a passagem dos carros. Então a foto é para vocês terem uma noção, né, da dimensão do tamanho quando você tem pessoas adultas na base dessa árvore, né. Bom, algumas partes específicas de uma sequoia, né, de uma sequoia não, de uma gimnosperma, aqui a gente está falando do pinheiro do Paraná, a gente tem uma planta muito diferente, né? Um pouco modificada das plantas normais. Quando a gente fala de árvore grande, de grande porte, a gente faz uma referência às angiospermas, que são plantas frutíferas, né? Então, é um pouco diferente quando a gente percebe a gimnosperma. Então, por exemplo, a gente tem aqui no centro essa imagem que é uma pinha. Vocês já devem ter visto essa pinha. A gente usa isso às vezes em decoração de Natal, tá? Essa pinha nada mais é do que a flor da gimnosperma, tá? Flor ou estróbilo, né? Ele é mais estróbilo quando ele tá assim, fechadinho, e quando ele abre é essa pinha. É a flor da gimnosperma. Então é uma flor que não tem pétala, né? Não tem cor, né? É bem diferente de uma flor que a gente conhece. A pinha, quando ela está fecundada, né? Uma árvore com uma região mais fecundada, você tem aqui o desenvolvimento das sementes. As sementes é o que a gente chama de pinhão, né? Talvez vocês conheçam, a gente come esse pinhão aqui, tá? Cozinha esse pinhão e come. Então é muito comum em cidades mais frias e que tem esses pinheiros, terem eventos inclusive de gastronomia relacionados a esse pinhão. É uma semente, não tem muito sabor. Algumas pessoas fazem referência um pouco àquelas castanhas de Natal, mas ainda tem mais sabor do que o pinhão, tá? Então aqui outras formas de gimnospermas, né? Algumas realmente conhecidas, outras não. Umas que a gente tem por perto, outras que também não, né? O pinus é uma árvore comum que as pessoas fazem muito móvel, né? De madeira, usando essa madeira pinus. Aqui de novo a sequoia, né? O que eu falei de abraçar a sequoia, né? Tem várias pessoas ao mesmo tempo. Aqui o estróbilo feminino e o estróbilo masculino é uma planta que não depende da água para fecundação, né? Para se reproduzir, mas depende da ação do vento, né? Já que ela não é uma flor que tenha algum atrativo, né? Para algum animal polinizador, ela acaba sendo mais polinizada pela ação do vento, tá? Então, além dela não ter pétala, né, colorida, ela também não tem um odor, que algumas angiospermas têm, que também atrai esses animais polinizadores.
Então aqui a gente tem estróbilos diferentes, né, que são essas folhas, né, essas flores, né, da gimnosperma. De cada tipo de gimnosperma é de uma maneira diferente, né? Então a gente tem plantas aqui diferentes, cedro, pinheiro, cipestre. Tem uma certa semelhança entre eles, mas eles são diferentes porque são espécies de plantas diferentes. Bom, as características principais, né, do grupo das gimnospermas são plantas vasculares, quer dizer, elas possuem vasos condutores. Não teria como uma planta ter essa altura, né, se ela não tivesse vaso condutor para passar a seiva, né, entre ela e chegar até o topo dessa árvore. Possuem raiz, caule, folhas, estróbilos e sementes. Quando eu falo estróbilos, eu estou querendo falar flor, né? A única coisa que essa planta não possui é fruto, tá? Gímino significa nua, tá? Então a gente diz que as gimnospermas são sementes nuas, quer dizer, sementes que não produzem frutos, tá? O estróbilo é como se fosse uma flor rudimentar, sem pétalas e sem ovário, portanto não há formação dos frutos, já que esses frutos se desenvolvem por conta da presença desse ovário. Os gametas são produzidos nos estróbilos, né? Gametas masculinos e femininos. O gameta masculino não é flagelado, é transportado dentro do grão de pólen. Então esse pólen sai da planta masculina de uma flor, né, e cai na planta feminina de uma outra flor, de uma outra árvore. Os estróbilos não possuem elementos de atração para os polinizadores, por isso são polinizados pelo vento, como eu falei, né, cor e odor. Foram as primeiras plantas a conquistarem definitivamente o ambiente terrestre, pois não dependem mais da água do ambiente para fecundação. Então, existem muitas questões de vestibular, inclusive, que comparam plantas com animais. Então, quando a gente faz esse tipo de comparação, a gente costuma dizer que a gimnosperma está associada aos répteis. Claro que não tem nada a ver em termos de indivíduo, né? Mas quando a gente fala de animais, a gente também diz que os indivíduos viviam no ambiente aquático e foram começando a se adaptar ao ambiente terrestre. Então, os anfíbios são animais que vivem uma parte da vida no meio aquático e a outra parte da vida no meio terrestre. Já os répteis não, são aqueles que totalmente estão adaptados ao ambiente terrestre. Então, por isso a gente faz essa comparação com as gimnospermas. Seu embrião fica protegido na semente, uma estrutura que possui reservas nutritivas e uma proteção contra a desidratação. Então, essa semente é uma reserva energética, uma reserva nutritiva para o vegetal, protege ela contra a desidratação, mas também não gera fruto. Então, o ciclo de vida aí de uma gimnosperma, né, a gente tem uma planta adulta. Essa planta adulta tem lá as suas partes masculinas e femininas. Eles liberam esses gametas pelo pólen, né, através do pólen de uma planta masculina que cai numa planta feminina. Esse embrião se desenvolve e germina numa nova semente, tá? Essa semente muitas vezes cai num solo fértil. Essa semente caindo num solo fértil, ela vai conseguir crescer, germinar e gerar uma nova planta. Então aqui é mais ou menos a mesma coisa, né? Só que um pouco mais detalhado, né? Flores masculinas e femininas. A gente tem um aparelho reprodutor feminino e um aparelho reprodutor masculino. Então esse grão de pólen sai lá de uma parte masculina do vegetal, da flor, e ela vai cair pela ação do vento, né? Numa parte feminina desse vegetal, tá? Dessa flor também, só que uma flor feminina. Então, aqui existe o óvulo, né? O tubo polínico é uma região da flor feminina em que o pólen vai cair para ajudar na formação de uma nova planta, tá? E aí aqui a gente tem o processo de germinação, né? Quando ela cai num solo e começa a germinar e nasce uma nova árvore. Então, de novo, só para vocês verem, né? A imagem, né, dessa parte feminina da flor e quando ela desenvolve as sementes. A gente também chama o pinheiro do Paraná de araucária, né? Talvez vocês já tenham ouvido falar isso em geografia, né? Mata de araucária, por exemplo. Bom, já as anjas são as plantas que a gente chama de plantas frutíferas, né? Que tem desenvolvimento dos frutos, das flores mais coloridas, né? Mais vistosas, cheirosas. Então, é do mesmo grupo das gimnospermas em sentido de ser um vegetal superior, mas são plantas diferentes,
tá? Todas elas são plantas que geram, né, algum tipo de produto, que é o que a gente usa na alimentação, né? Nem tudo é fruto, né? Nem tudo é legume, né? Às vezes são sementes, são vagens, mas todas elas são angiospermas. Então, característica dessas angiospermas, né? Características são vasculares também, possuem também vaso condutor, possuem raiz, caule, folhas, flores, sementes e frutos. Então, é a planta mais completa que a gente tem em termos de desenvolvimento, tá? Também não necessitam da água para que ocorra a fecundação. As flores produzem néctar. Esse néctar é uma solução açucarada que é atrativa para os animais polinizadores, que podem ser insetos ou outros indivíduos, né? Então, abelhas, borboletas, formigas, além de pássaros, morcegos, são indivíduos que são polinizadores, né? Eles vão nessa flor sugar o néctar dessa flor, tá? Para se alimentar. Nessa que eles vão se alimentar, eles acabam polinizando essas plantas. Por quê? Quando ele coloca lá o bico, né, a parte específica, né, da parte desse animal que vai sugar esse néctar, os grãos de pólen que estão ali se prendem tanto no bico, né, não precisa ser só bico, né, mas algum aparelho bucal, e nas patas desses indivíduos, e quando eles vão polinizar, quando eles vão sugar o néctar de uma outra flor, eles acabam levando esse pólen ajudando na fecundação, tá? Da união dos gametas forma-se um embrião dentro de uma semente. Então isso é diferente, né, do que a gimnosperma. Após a fecundação, o ovário da flor se desenvolve e se transforma em fruto. Então, com a semente lá dentro do fruto. A semente nutre e protege o embrião. Então, com isso, a gente consegue perceber, inclusive, que existem frutos que a gente come que não são frutos exatamente, tá? São pseudofrutos, são falsos frutos. Isso a gente vai ver em outro momento. Eles não surgem do ovário da flor dessa maneira, não tem semente, é uma outra situação. As angiospermas, elas são o grupo vegetal mais recente e mais abundante da Terra. Então, ele tem um sucesso na dispersão por conta das flores possuírem ovários e a desenvolverem os frutos. Então, além de proteger a semente, esse fruto serve como um elemento de atração para os animais dispersores. Então, esses animais acabam promovendo um processo de reprodução desse vegetal e a gente tem uma abundância e uma biodiversidade muito grande dessas angiospermas. Lembrando que também essas angiospermas também são polinizadas pelo vento, tá? Não é só pelos animais. As gimnospermas eram só pelo vento, pela falta de atração aos animais. No caso das angiospermas, elas possuem as duas possibilidades, tá? E as angiospermas ainda têm uma situação, na verdade, os vegetais superiores, né? Eles têm o processo de evitar a autofecundação. Então, uma parte feminina de uma flor, né, o pólen, ele não vai cair na mesma planta, ele vai cair numa outra planta e isso gera um aumento de biodiversidade. Aqui é uma diferençazinha, né, para ficar fácil de visualizar, diferença entre gimnospermas e angiospermas. Ambas são plantas vasculares, com raiz, caule, folhas e sementes, que não necessitam da água para fecundação, em que o gameta masculino não é flagelado. O que significa isso? Nas plantas inferiores, existia uma necessidade do gameta masculino ser flagelado. O que é isso? Ter um grande flagelo, né? Ter uma cauda, que é um elemento de natação, né? Para que ele, pela água, chegue, né, na parte feminina, né? Consiga alcançar o gameta feminino. Como gimnospermas e angiospermas não dependem da água para reprodução, esse gameta masculino não é flagelado, tá? Dentro da união dos gametas, né, dessa fecundação, forma-se um embrião dentro de uma semente em ambos os indivíduos. O embrião fica protegido na semente, que possui reservas nutritivas e mantém o processo de hidratação desse vegetal e dessa semente, tá? Diferenças, até aí tá tudo igual, né? Nas gimnospermas, a parte reprodutora a gente chama de estróbilo e na angiosperma a gente chama de flor, tá? Gametas são produzidos nos estróbilos, nas gimnospermas, como gametas são produzidos nas flores, nas angiospermas. Os estróbilos não vão atrair os animais nas gimnospermas, então elas são polinizadas apenas pelo vento. E as angiospermas, elas conseguem fazer as duas formas de polinização. E as gimnospermas não possuem ovários, então por isso não produzem frutos.
Já as angiospermas, pela presença dos ovários, elas conseguem se fecundar e transformar em fruto. O ciclo de vida de uma angiosperma, né? A gente tem ali uma flor, né? Essa flor aqui rosa tem partes masculinas e femininas, tá? Aqui a gente tem o tubo polínico, que também tinha na gimnosperma, e dentro dela existe o ovário. Então, a parte masculina lança o pólen e cai dentro da parte feminina, que é só uma forma de vocês entenderem como cai o pólen de uma parte masculina para uma parte feminina. Mas na angiosperma, né, elas não fazem isso na própria flor, tá? É numa outra flor. Então, existe o processo de fecundação e existe o processo de desenvolvimento do fruto dentro do ovário dessa flor, tá? Em algumas situações, essas sementes então caem e germinam novas plantas. Então, aqui mais próximo, né, a gente tem parte masculina do vegetal, que são as anteras e os filetes, tá? Aqui nas anteras a gente tem a produção dos grãos de pólen, em que a gente tem o gameta masculino, que é o que vai ter que cair na parte feminina da flor. Aqui por dentro a gente tem a parte feminina da flor, que tem o estigma, essa ponta, o estilete é esse caminho, esse tubo, por dentro um ovário e lá no meiozinho o óvulo, que é onde vai cair o gameta masculino e vai fecundar essa flor lá dentro, tá? Eu não sei se vocês conseguem perceber aqui, mas a gente tem as pétalas e as sépalas. O que é isso? A pétala é a parte colorida, né? A gente conhece, por exemplo, vamos pensar numa rosa, né? Na flor que é a rosa. Aquela rosa, por exemplo, vermelha, o que a gente vê de vermelho é a parte das pétalas, tá? Essas pétalas são muito importantes, elas formam o que a gente chama de corola, o conjunto de pétalas forma a corola. E as sépalas, se vocês pensarem lá na rosa, não sei se vocês lembram disso, e embaixo dessas pétalas tem como se fossem uns cabinhos de verdes que seguram essas pétalas. Esses cabinhos que vêm por baixo dessa rosa são as chamadas sépalas, tá? E aí é o que a gente chama de cálice. O conjunto de sépalas é um cálice. O conjunto de pétala uma corola, e o conjunto de sépalas um cálice, tá? O aparelho reprodutor feminino do vegetal é chamado de gineceu, tá? Em que a gente tem o estigma, o estilete e o ovário. E a parte masculina da flor, né, o aparelho reprodutor masculino, onde a gente tem os filetes e as anteras, tá? Que a gente tudo junto chama de estames. Então aqui é muito fácil a gente perceber, né? Por exemplo, partes masculinas em que quando muitas vezes o vento bate, ele leva esses grãos de pólen para uma outra flor. Essa flor muitas vezes ela fica fechada, nem sempre ela fica aberta, né? Mas quando ela fica aberta, mais fácil ainda para o vento passar e lançar esse grão de pólen para o ambiente. Tá vendo? São plantas que a gente tem facilidade de perceber, né? Partes masculinas aqui e a parte feminina aqui do tubo polínico. Mais algumas fotos que também tem facilidade para a gente perceber essa diferença. Então, alguns agentes polinizadores, né? Insetos como borboletas, abelhas, formigas ou pássaros, né? Como o beija-flor aqui, ou mamíferos como morcegos. Existe até uma categoria, né, classificação de nome, né, para plantas que são polinizadas pelo vento ou por determinados animais específicos, mas a gente não precisa entrar nesse mérito agora.